Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar antes da gente fazer esse vídeo. Depois eu vou falar sobre qual é o tema desse vídeo que eu vou fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de Jesus, no amor de Maria. Vamos gravar esse vídeo e antes eu peço a vocês que se inscrevam, se vocês gostam dos meus vídeos, se vocês me acompanham, eu peço a vocês se inscrevam no nosso canal e deixe aí o seu like, o seu comentário, clica no sininho para poder você receber os nossos vídeos. Nos ajude a compartilhar para que o nosso canal possa crescer cada vez mais e a gente possa evangelizar o maior número possível de pessoas. Ok? Gente, esse vídeo é um vídeo extra que eu estou fazendo, não pertence aos vídeos que nós estamos acostumados a fazer sobre a doutrina católica. Esse vídeo extra é sobre o momento que nós estamos vivendo na igreja. Tá? Eu estou assustado com o que eu tenho visto nas redes sociais, na mídia de uma forma geral, tá? Sobre a saúde do nosso Papa Francisco. Então eu quero fazer um vídeo aqui falando um pouco sobre o nosso Papa. Tá? Claro, né? Primeira coisa que eu quero é pedir que o verdadeiro católico, o verdadeiro cristão, que ele reze pelo Papa. Independente se você gosta do Papa ou não. Antes, eu quero que você já vá abrindo aí, que eu quero ler com vocês alguns textos da Sagrada Escritura que vai nos fazer refletir. Abra na sua Bíblia, por favor, pode ser católica ou protestante, não importa. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 26. Primeiro livro de Samuel, tá? No capítulo 26. A Bíblia de Jerusalém é a página 425. Se você tem outra Bíblia católica, vai ser uma outra página, né? Primeiro livro de Samuel, o Samuel são 2 livros, é o primeiro livro, no capítulo 26. Enquanto eu vou dar um tempinho aí para você procurar, eu já vou fazer uma pequena introdução sobre o que nós vamos falar hoje. Primeiro, nós vamos pedir, né, para que nós continuemos em oração. O verdadeiro católico reza pelo Papa,
independente se ele te agrada ou não. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Eu lembro como se fosse hoje, como que se criticava o Papa Bento XVI. Que o Papa Bento XVI não era simpático, que o Papa Bento XVI era carrancudo, que era isso, que era aquilo, que era rígido demais, e não sei mais o que. Mas aqui, era muita coisa que falavam do Papa. O Papa renunciou, o Papa renunciou por causa disso, aquele monte de coisa, né? Aquele bafafá todo. Aí agora vem o coitado do Papa Francisco, aí é o contrário. Não é? Gente desejando a morte do Papa. Gente, isso me fez lembrar Lutero. Mas católicos, não é... Gente, se pessoa de outra religião falar que deseja a morte do Papa, isso não... Eu sei que... Eu vi também muita gente de outra religião também criticando, né, querendo a morte do Papa. Agora, eu vi até católicos dizendo que o Papa é comunista, que o Papa, né, tem que morrer mesmo, que o Papa é isso, que o Papa é aquilo. Gente, meu Deus do céu. Se a gente está desejando a morte do Papa, nós somos católicos. Nós estamos desejando a morte do Papa, que é o nosso chefe, é o nosso líder. Claro que o nosso chefe é Jesus, claro. Estou falando nosso chefe visível. Tá? Jesus é a nossa pedra espiritual da igreja, mas o Papa é o nosso fator de unidade. Senão a igreja vira um Deus nos acuda, um bafafá danado. Se a gente deseja mal o nosso líder, quem que a gente não vai desejar mal? Outra coisa, é esse cristianismo que Jesus prega, independente do Papa que seja. Se desejar a morte de uma pessoa, isso é cristianismo? Eu não entendo. Sinceramente, não entendo. É isso que Jesus pregou? É isso que Jesus veio dizer nesse mundo? É isso que Jesus veio... Eu, sinceramente, é uma coisa que não me entra na cabeça. Uma pessoa em sã consciência desejar a morte de uma pessoa porque ele não se enquadra naquilo que é... Gente, se a igreja for uma democracia, a igreja vai acabar. A igreja já tinha acabado. Porque a gente nunca está satisfeito. O Papa anterior era assim, agora esse é assado. Aí amanhã o Papa morre, aí vem outro lá, aí vão falar mal desse, né, porque o Papa, esse novo Papa é isso e aquilo. A gente nunca está satisfeito. Se nem Jesus Cristo agradou a todos, o Papa vai agradar? Agora, pelo amor de Deus, você desejar a morte de uma pessoa, do seu líder, sinceramente, eu não sei onde... sinceramente, eu não sei. Eu não sei o que Jesus lá de cima ele vai pensar disso. Sinceramente. Eu fico imaginando o que Jesus fica pensando, porque Deus vê tudo. E nós vamos ser julgados por aquilo que nós falamos, por aquilo... Jesus diz, não julgueis para não ser julgados. Com a mesma medida com que você medir, você vai ser medido. Jesus contou aquela parábola, se você não perdoar, aquele homem lá que não perdoou a dívida lá, e o patrão mandou colocar ele na prisão até pagar a dívida. Então, se você não perdoar de coração, você não vai para o céu. Ou você vai para o inferno, ou você vai ficar 200 anos lá no purgatório. Quem não ama não vai para o céu, gente. Está lá na carta aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ali esse texto aqui. Se não tiver amor, não adianta nada. A única coisa que nós vamos levar desse mundo é o amor. Eu não vou levar mais nada. Eu não vou levar casa, eu não vou levar carro. Agora, se eu estou desejando a morte de uma pessoa, que cristianismo é esse que eu estou vivendo? É esse o cristianismo?
Gente, então rasgue a Bíblia. João 15. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus lá na cruz, o que ele fez? Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, gente, eu não entendo que cristianismo é esse que nós estamos vivendo. Ah, o Papa é comunista. Jesus Cristo, mesmo que fosse comunista, mesmo que fosse, mas chamar o Papa de comunista é o mesmo que dizer o que o Lutero dizia, que o Papa é anticristo. Gente, o comunismo é ateu. O comunismo é materialista. Aonde que o comunismo vai falar de Deus, vai falar de Maria, vai falar dos santos, vai celebrar a missa? É só você ler o que o comunismo fez com a igreja em Cuba, na China. Agora que está tendo uma abertura para a igreja. Esses lugares, as igrejas eram fechadas, não podia ter nem missa. Então como é que o Papa é comunista? Ah, mas o Papa recebe lá A, B ou C. Fulano que é comunista. Gente, eu já expliquei. Vou explicar de novo. O Papa, ele não é somente um líder religioso. O Papa, ele é um chefe também de Estado. O Vaticano é um país, é o menor país do mundo, mas é um país. A igreja tem diplomacia na ONU. Então, o Papa, ele tem que receber todo mundo que vai lá. Não importa se é A, B ou C. Não importa, ele tem que receber. Ah, mas ele recebe lá o presidente A, o presidente B, o presidente C. Ele tem que receber, porque ele é um chefe de Estado. Mas não quer dizer que ele vai concordar com tudo. O Papa já falou, eu sou contra o aborto. E tem presidentes que vão lá visitá-lo que é a favor do aborto. Tem governos que vão lá visitá-lo que é a favor do aborto. O Papa já falou, eu sou contra o aborto. Então, gente, o fato do Papa receber lá A, B ou C não quer dizer que ele vai aprovar. Amanhã ele vai aprovar na igreja essas coisas, não. É igual se o Papa receber lá um casal de gays. Não quer dizer que ele está aprovando aquilo ali, não. Ele tem que receber todo mundo. Se Jesus tivesse aqui, você acha que ele não iria receber? Jesus recebia qualquer um. Agora, isso não quer dizer que Jesus está aprovando aquilo ali, não. Então, ele como Papa, ele tem que receber a todos, mas não quer dizer que ele vai aprovar aquilo ali para a igreja. Outra coisa, gente, o Papa, ele não erra quando ele fala de doutrina. O Papa Francisco, ele não proclamou nenhum dogma de fé. Nenhum. Ele já vai fazer mais de 10 anos de Papa. O Papa Francisco não proclamou um dogma de fé. Então, a única coisa que o Papa não erra é na doutrina. Agora, na política, ciência, física, química, biologia, ele pode errar. E você não é obrigado a concordar com ele. Você pode discordar dele, dentro de um respeito. Ah, o Papa falou lá uma besteira lá de política lá. Você pode discordar dele. Não tem problema nenhum. Ele não é infalível quando fala de política. Ele pode errar. Ciência, ele pode errar. Isso não tem nada a ver com a doutrina. Então tem gente com raiva do Papa por causa de coisas que não tem nada a ver. Agora, independente disso, você vai desejar a morte de uma pessoa? Porque você não concorda, às vezes, com o posicionamento do Papa, com alguma coisa que ele falou, ou com o que ele fez, uma atitude dele? Outra coisa, gente, quem vai julgá-lo é Deus. Não somos eu e você.
Jesus disse, não julgueis para que não seja julgado. Nós não temos que julgar ninguém. Imagine o Papa. Quem vai julgá-lo é Deus, e o julgamento dele vai ser muito mais severo do que o meu e o seu, porque foi dado para ele uma missão muito mais forte. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Então não tem cabimento esse ódio que as pessoas estão demonstrando ao Papa. Pessoas de dentro da igreja e de fora. De fora a gente até entende. Isso é influência lá desde o Lutero. Agora, de dentro da igreja, essa é a aprovação que o nosso catecismo fala. Que a igreja vai sofrer uma provação muito grande. Eu creio que seja isso. Isso aí não é, isso é opinião minha. Eu acho que essa é a aprovação que nós vamos passar. Pessoas de dentro da igreja, a igreja agora está sendo dividida para o lado de dentro. Não é mais para o lado de fora. Tem muita gente retornando para a igreja, graças a Deus. Eu estou falando porque eu sou catequista, eu já fiz até vídeos aí sobre isso. Graças a Deus, tem muita gente vindo para a igreja. Agora, tem muitos católicos questionando a doutrina da igreja, fazendo coisas que a igreja não autoriza. Igual eu fiz vários vídeos aí sobre isso. Autorizando coisas que a igreja não autoriza. Celebrando missas do jeito que a igreja não autoriza. Então, gente, por que eu pedi vocês para abrir Desculpa. 1 Samuel capítulo 26. Eu não vou ler tudo porque é grande. Eu gostaria que você lesse esse capítulo inteiro na sua casa, tá? É uma página e meia. 1 Samuel capítulo 26. Eu não vou poder ler tudo porque é um pouco grande. Mas de que se trata esse texto? Veja, Deus, o povo, vou ter que voltar para você entender. Resumindo, vou resumir para você. O povo de Deus, Israel, pediu a Deus um rei. E Deus ficou chateado, porque o rei de Israel era o próprio Deus. Então, eles pediram lá para o profeta Samuel, queremos um rei, porque todo mundo tem um rei, só nós que não temos, mas o rei de Israel era Deus. Deus ficou chateado. Aí Deus falou, já que eles querem um rei, dá um rei para eles. Então eles foram lá e escolheram o primeiro rei de Israel, Saul. Então Deus falou, Samuel, vai lá, unge Saul como rei de Israel. Só que Saul cometeu alguns pecados lá, que Deus não gostou, e Deus tirou o reinado dele e deu para Davi. Davi foi lá, matou aquele gigante, Golias. Estou fazendo um resumo aqui, que eu acho que muita gente conhece a história de Davi. Então Davi foi lá e matou o gigante Golias. E Saul ficou com inveja de Davi, a ponto de querer matá-lo. Saul queria matar Davi por inveja. Por quê? Porque Davi matou o gigante Golias. Então Davi começou a ficar mais popular do que o rei. É a inveja. É por isso que é um pecado demoníaco a inveja. Então Saul queria matar Davi. E Davi tinha que se defender. Então Davi se escondeu. No capítulo 26, tá? Davi está se escondendo de Saul. Porque Saul quer matá-lo. Se você ver um pouquinho antes aí, você vai ver toda a história da perseguição. Inclusive o filho do rei era amigo de Davi, escondeu ele, para o pai não matá-lo. E ele falou para o pai, o que ele te fez? Mas a inveja foi tão grande, ele já estava tão dominado pela inveja que ele... Aí o que aconteceu? Saul ficou atrás de Davi, Davi se escondeu lá na caverna, e Saul acabou dormindo. Davi viu que Saul estava dormindo, Davi podia pensar assim, agora é minha hora, agora eu vou lá me vingar. Ele não quer me matar? Então eu que vou matar ele. Davi não fez isso. Davi não matou o rei. Mas por que Davi não matou o rei? Por quê? É isso que eu quero ver com você.
Eu só quero ler com você 2 versículos. Versículo 8 do capítulo 26. Disseram então a Davi: Deus entregou hoje o teu inimigo nas tuas mãos, ou seja, o rei que estava dormindo, Saul. Permite que eu o encrave no chão, dê um só golpe com a sua própria lança, não será necessário um segundo golpe. Então, os companheiros de Davi, os amigos de Davi falaram: eu vou lá e vou matar ele para você com a lança. Eu vou lá matar o seu inimigo. Eu vou dar uma só nele, uma lança só nele e vou matá-lo. Olha o que Davi fala. Versículo 9 do capítulo 26 do primeiro livro de Samuel. Mas Davi respondeu: não o faças perecer, ou seja, não o mate. Quem levantaria a sua mão contra o ungido do Senhor e ficaria impune? Disse ainda Davi: pela vida do Deus, mesmo, Deus mesmo o ferirá. Quando chegar a sua hora, ele morrerá. Então, é o que eu falei. Olha o que Davi diz: eu não vou matar o ungido do Senhor. Vou deixar para Deus fazer a justiça. Ele vai morrer, mas pelas mãos de Deus. Isso aqui, gente, é a mesma coisa do Papa. Vamos rezar por ele. Se for da vontade de Deus que ele vá, tudo bem, mas que vamos rezar para ele se recuperar. Ok? Se ele fizer alguma coisa errada, ele vai acertar as contas com Deus, mas eu não posso desejar mal a morte do ungido do Senhor. E Davi fala isso aqui várias vezes no texto. Ele vai falar, eu vou ler mais um versículo aqui. Versículo 22. Respondeu Davi: aqui está a lança do rei. Venha um dos moços buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um segundo a sua justiça e a sua fidelidade. Está vendo? Então, Deus vai fazer o julgamento, não sou eu. Não sou eu que tenho que fazer justiça com as próprias mãos, é Deus. Entrega nas mãos de Deus. O Senhor te entregou hoje nas minhas mãos, e eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Eu li aqui 2 vezes, mas tem mais. Ele fala aqui várias vezes. Eu não vou... Como é que ele fala? Eu não vou estender a mão contra o ungido do Senhor. Gente, quem escolheu o Papa Francisco não fomos nós. Não foi eu, não foi você, não foi fulano, não foi Bertano. Foi Deus. Ele foi escolhido por Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu fico com pena dessas pessoas que ficam desejando a morte do Papa. Ele é ungido de Deus. Se ele não cumprir a obrigação dele, a missão dele como Papa, como Jesus quer e manda, ele vai acertar as contas com Deus. Ele, não sou eu e você. E tem católicos aí dizendo que o Papa Francisco é falso. Que nós não temos Papa. Meu Jesus amado. Gente, olha onde vai a cabeça da pessoa. Católicos dizendo que nós não temos Papa, que o Papa Francisco é falso, que ele tem que morrer mesmo. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Lucas capítulo 22, né? 22. Lucas 22, 31. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 31.
Lucas, capítulo 22, versículo 31. Gente, presta atenção. Aqui é Jesus. Lá é Davi. Davi era uma figura de quem? De Jesus. Não fala que Jesus é o filho de Davi? Então, lá nós vimos Davi. Já expliquei a passagem do que Davi fez. Olha o que Jesus vai dizer aqui, Lucas 22, 31. Simão, Simão. Gente, quem é Simão? Pedro. Pedro. Primeiro papa da igreja. Olha o que Jesus fala para Pedro. Simão, Simão. Simão, vírgula, Simão. Eis que Satanás, o demônio, pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Vou ler de novo. Vou até botar na luz aqui. Lucas 22, 31. Leia na sua Bíblia. Simão, Simão. É Jesus falando. Eis que Satanás pediu. Tá vendo como que o demônio só faz as coisas com permissão de Deus? O demônio não faz nada que Deus não permita. Ele pediu para acabar com Pedro, porque Jesus tinha escolhido Pedro como papa, o chefe da igreja. Então Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo, para matá-lo, para acabar com ele. Versículo 32. Eu, porém, vírgula, Jesus falando, orei por ti. Jesus orou a Deus por Pedro. Satanás queria matá-lo, destruí-lo. Jesus orou por Pedro, mas eu orei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça, que a sua fé não acabe, não diminua, que você continue firme na fé. Quando, porém, te converteres, Pedro nega Jesus 3 vezes, mas depois ele se converte lá em Pentecostes. Ele vira o quê? O líder da igreja, tanto que ele bota o dedo na cara lá daquele pessoal lá e começa a pregar Jesus. Está lá no livro de Atos. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu dou para vocês, Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, né? Aí começa a fazer os milagres. Está lá em Atos capítulo 3. Continuando. Quando, porém, te converteres, confirma os teus irmãos. Tá vendo? Então, olha o que Jesus está dizendo. Vou ler de novo. Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma os teus irmãos. Na Bíblia de Jerusalém embaixo tem um rodapé, por isso que é bom a gente ter a Bíblia católica, que no rodapé tem as explicações. Olha o que diz o rodapé. Tá? Esta palavra, ou seja, confirma os teus irmãos, se refere a Pedro, tá? Em relação, é porque está pequenininho aqui, tá? Aos outros apóstolos no papel, em seu papel de direção na fé, seu primado no próprio seio do colégio apostólico. Afirma-se aqui mais claramente, tá? Então aqui, gente, é porque está muito pequenininho aqui, então eu não estou conseguindo ler tudo. Mas o que ele está dizendo aqui? Que
Jesus orou por Pedro para que ele confirmasse os irmãos na fé. E lá em João 15, vocês conhecem muito bem, em João 20, tá? Vai acontecer a mesma coisa. João capítulo 20. Vai acontecer a mesma coisa. Todo mundo conhece o texto, João 21. Tá? Eu não vou ler tudo, porque todo mundo já conhece esse texto. Jesus, porque Pedro tinha negado ele 3 vezes. Então Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Tá aí no capítulo 21, todo mundo conhece esse texto. 3 vezes Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Por quê? Para pagar as 3 vezes que Pedro negou Jesus. E Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. 3 vezes Pedro confirma. E Jesus fala para ele: apacenta os meus cordeiros. Quem são os cordeiros? A igreja, os fiéis. Então, lá em Lucas e aqui em João, Jesus fala para quê? Fala que ele rezou por Pedro, pelo Papa. Então, você, em vez de querer que o Papa morra, você tem que rezar. Se Jesus, que é Jesus, rezou por Pedro, nós também temos que rezar. E para encerrar, Atos 12. Vou encerrar com Atos capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Pedro estava na prisão. Eu não vou ler o texto todo por causa do tempo, e vocês conhecem também o texto. Depois você lê em casa. A prisão de Pedro e a libertação milagrosa. Pedro estava preso pelos judeus e Deus mandou um anjo para libertar Pedro. Mas antes de libertar Pedro, por que Deus libertou Pedro? Eu quero ler com você. Capítulo 12, versículo 5. Atos 12, 5. Eu só vou ler esse versículo, depois você lê em casa o capítulo todo. Capítulo 12 de Atos. Eu só vou ler o versículo 5, que é o que nos interessa. Por que Deus soltou Pedro milagrosamente através do anjo? Mas enquanto Pedro era mantido na prisão, ele estava preso. Enquanto Pedro estava preso na prisão, mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Deus em favor de Pedro. Eu vou ler novamente. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Deus em favor de Pedro. Tá vendo? Enquanto o Papa estava na prisão, a igreja estava em oração para Pedro. Tá vendo? E você, em vez de estar em oração ao Papa, você está querendo que ele morra. Antigamente, vou contar aqui uma história rápida. Santa Catarina, 2 histórias rapidinho para a gente encerrar. Santa Catarina de Sena, uma santa da igreja, o Papa estava lá em Avignon, na França, preso. Não vou contar a história aqui agora, que não vai dar tempo. Santa Catarina teve uma visão, ela foi lá, buscou o Papa, ela teve uma visão e Deus falou para ela e ela falou para o Papa: Santidade, volte para Roma, porque eu tive uma visão e eu estou sentindo o odor fético do inferno na sua corte. E o Papa fez a mala dele e voltou para Roma. Entendeu? Segunda história que eu quero falar aqui para encerrar.
Napoleão Bonaparte prendeu o Papa, não sei qual Papa, acho que foi Pio, não sei, Pio alguma coisa. A igreja rezando pelo Papa. Napoleão perdeu a guerra para os ingleses e o Papa foi libertado, foi solto. Antigamente, os católicos se uniam para rezar pelo Papa. Os santos rezavam pelo Papa, os católicos rezavam pelo Papa. Hoje, os católicos estão desejando que o Papa morra. Fazer o quê? Então, gente, vamos... Eu não sei você. Eu estou rezando pelo Papa e eu gostaria que você fizesse o mesmo. A igreja está pedindo para que a gente faça, reze o terço pelo Papa lá no Vaticano, todo dia, 5 horas, né, do horário de Brasília. Tem o terço, né, a Canção Nova transmite, as redes católicas transmitem. Gente, meu Deus, coloque aí essa imagem, pena que eu não tenho aqui para mostrar, que meu celular não está aqui. Quando a pandemia estava no auge, eu vi essa foto essa semana, eu quase chorei. A pandemia estava no auge. Ó, chega a me arrepiar. Estava todo mundo dentro de casa, com medo. O Papa Francisco estava lá pro lado de fora do Vaticano, sozinho em Deus, rezando para a pandemia passar. E passou. Sozinho, eu vi essa imagem, me cortou o coração ver ele lá rezando sozinho, enquanto o mundo todo estava dentro de casa. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Por intercessão de Nossa Senhora, que o Papa tanto ama, todos os papas amam a Virgem Maria. Que Nossa Senhora, né, possa estender o seu manto sagrado sobre o Papa Francisco. Que seja feita a vontade de Deus para a sua vida. Tá? Que a vida do Papa, como a nossa, esteja nas mãos do Senhor. Ok? Então, vamos rezar. Vamos fazer. A igreja está pedindo, né? Vamos rezar em casa, vamos rezar na igreja, para que seja feita a vontade de Deus. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.